Vamos continuar, gente. Parei um pouquinho devido à memória do celular que para, a gente tem que apagar alguma coisa para poder dar continuidade, tá? Sentei também, né? Porque o calor tá grande, daí não pode ligar o ventilador devido ficar aquele barulho, né? Então, em pé, a gente fica pingando de sol. Então, leio um trecho, vou repetir, leio um trecho de um texto de divulgação científica. Sobrevivência do mais forte. Animais fortes têm mais chances que os mais fracos de vencer a batalha da sobrevivência. Ter força significa ter poder e ser capaz de fazer aquilo que o mais fraco não pode. Animais fortes, por exemplo, podem levantar cargas pesadas, defender-se de um predador ou lançar-se em jornadas longas e perigosas. Letra A. Que tipo de animais estão sendo comparados nesse texto? 2 linhas. São os animais fracos ou os animais fortes? B. Qual deles leva vantagem em relação ao outro? Por quê? Os mais fortes ou os mais fracos? Por quê? Página 93, superlativo. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Meu pai recebe um salário justo, muito justo, apertadíssimo. Que adjetivo Armandinho emprega no primeiro quadrinho para caracterizar o salário do pai? Só uma linha. Letra B. O que é possível concluir a respeito do salário do pai de Armandinho ao ler somente esse quadrinho? 2 linhas. C. Que palavra a personagem emprega no segundo quadrinho para intensificar o adjetivo empregado no primeiro quadrinho? Só uma palavrinha, para intensificar. Uma linha. Letra D. Ao afirmar no último quadrinho que o salário do pai é apertadíssimo, há uma quebra de expectativa. Explique como isso gera humor na tirinha. Aí na letra D, você deixa 4 linhas. Página 94. Fica olhando aí também. Leia a tirinha a seguir. Olha o bico do patinho feio. Mas o patinho feio cresceu e virou belíssimo. Cisne. Olha o pescoção do pato feio. Letra A. A qual conto a tirinha faz referência? 2 linhas. Letra B. Que diferença é possível estabelecer entre a história do conto e dessa tirinha? 3 linhas. Em que grau está o substantivo patinho? Só o grau, tá? 2 linhas. Letra D. Que adjetivo é atribuído ao patinho no primeiro quadrinho? 1 linha. Letra E. E no segundo quadrinho, que adjetivo é atribuído ao substantivo cisne? Em que grau ele está? Você vai dizer se é no superlativo sintético ou superlativo absoluto, o absoluto sintético ou o superlativo normal, o superlativo relativo, que é o normal, né? Você vai dizer se é o absoluto sintético ou é o superlativo relativo. Tem também o analítico, né? O superlativo sintético, ou superlativo analítico, ou superlativo relativo.
Letra F. Que efeito de sentido esse adjetivo provoca na tirinha em relação ao que foi empregado no primeiro quadrinho? 3 linhas. G. Observe a linguagem verbal e a não verbal presentes no último quadrinho. Que fato causa humor nessa tirinha? Você vai observar a linguagem verbal, que é a escrita, e a não verbal, que é as imagens, né? Deixem 4 linhas. Segunda, observe as capas dos filmes a seguir. Grandes Olhos e a Tartaruga Vermelha. Letra A. Identifique o substantivo e o adjetivo de cada título do filme. O substantivo e o adjetivo. Daí você deixa 2 linhas. Você coloca substantivo dos 2, substantivo do 1, substantivo do 2, adjetivo do 1, adjetivo do 2. C. Por que o adjetivo grandes está no plural e o adjetivo vermelha no singular? O adjetivo, ele combina com o substantivo, né? Ou vice-versa. 95. Leia o cartoon abaixo. Era um peixão com uma bocarra assim, e comeu um homenzarrão e um rapagão. Você aumenta tudo, compadre. Letra A. Você já ouviu a expressão conversa de pescador? O que significa? Resposta pessoal. B. 2 linhas. O que as personagens do cartoon estão fazendo? 2 linhas. C. Quais palavras utilizadas pelo pescador que conta a história indicam que ele está aumentando os fatos? Quais são as palavras? As palavras que estão no grau aumentativo, né? 2 linhas. D. Como ficaria a fala dele se utilizasse apenas substantivo que indica um tamanho pequeno? Com essas alterações, o texto teria o mesmo efeito de sentido? Deixem 4 linhas. E. O que provoca o efeito de humor no texto? 2 linhas. Quarta, leia a tirinha abaixo em que a personagem Helga tenta explicar a H os motivos do sobrepeso dele. Depois responda as atividades. Não é que você coma muito. São essas boquinhas entre as refeições que o deixam gordo assim. Olhe só. Letra A. Sabemos que o grau pode expressar que o ser nomeado é maior ou menor que o seu tamanho normal. Esse é o caso do substantivo boquinha, empregado na tirinha. Explique. Deixem 2 linhas. Letra C. Que elemento é responsável por reiterar a afirmação de Helga no primeiro quadrinho? Essa aí eu respondo com vocês, tá, gente? Então, gente, aqui nós temos o nosso assunto de o gênero, não, as flexões do adjetivo, gênero, número e graus, né? Então, você vai responder sua atividade. Não esqueça de enviar, tá, gente? Você não pode de maneira nenhuma deixar de enviar, tá? Porque os seus pontinhos estão sendo guardados dentro de um baú, tá?
é dentro de um baú, porque você vai precisar demais, tá? Então aí está a explicação do assunto, responde atividades. Vamos ver quando é que nós temos aulas novamente. Terça, deixa eu ver, quarta não temos, quinta, não, quarta nós temos as duas, não, é sexto ano. Quarta nós não temos, quinta nós temos as duas últimas e sexta a última. Então, quinta-feira eu irei responder as atividades com vocês, tá? Mas se você quiser enviar logo, mas eu acho melhor você enviar depois que eu corrigir tudo certinho com vocês, tá? Depois que eu fizer a correção, você atentamente responde direitinho e envia no meu PV. Gente, muito obrigada, uma boa tarde e até quinta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço a todos.